Na teoria estrutural, vamos introduzir um novo elemento que é a ressonância frente às estruturas de Lewis. Como exemplo, vamos citar o ozônio O3, cuja configuração de gás nobre, 3 átomos completando o octeto, dando origem a 24 elétrons, cuja camada de valência contribui com 3 átomos do grupo 6A, fornecendo 18 elétrons. A subtração de 24 elétrons para a estabilidade total e os 18 da camada de valência geram 6 elétrons que deverão ser adicionados, que são os elétrons ligantes, os quais serão compartilhados 2 a 2, gerando 3 ligações químicas covalentes. Dos 18 elétrons da camada de valência, 6 serão ligados, restando 12 elétrons não ligantes. Desta forma, nós podemos propor 2 estruturas para o ozônio. Percebam que ambas contêm o oxigênio no centro, com 8 elétrons, 2, 4, 6, 8. Um dos oxigênios com 3 pares de elétron, fazendo um total de 2, 4, 6, 8. E o outro com 2 pares de oxigênio, 2, 4, 6, 8 também. Todos estabilizados de acordo com as regras de Lewis. Para a carga formal, observem que o oxigênio da direita, ele é do grupo 6, possui 2, 4, 6 elétrons na valência, então a carga formal é nula. O oxigênio no centro, ou da esquerda, ele possui 7 elétrons em torno dele, e ele é da camada 6 e a carga formal dele é -1. E o oxigênio central, ele possui 5 elétrons em torno dele, 1, 2, 3, 4, 5, e a carga formal dele é +1. Em torno do átomo central, percebam ainda que há 3 domínios eletrônicos, 1, 2 e o par de elétrons terceiro, fazendo com que as estruturas tenham um arranjo espacial trigonal planar, localizando cargas negativas no oxigênio e cargas positivas no oxigênio central. Percebam ainda que entre as 2 estruturas, uma está relacionada à outra através de um remanejamento de um par de elétrons não ligante para um sistema ligante, e para que este oxigênio não fique com 10 elétrons na sua camada, essa ligação dupla se desfaz e ela se desloca para a outra extremidade do oxigênio negativamente carregado. Essas 2 estruturas ressonantes se equivalem em energia e este domínio eletrônico ele não será percebido pelo raio-x, de forma que, embora o arranjo espacial seja trigonal planar, a geometria é angular, semelhante à da água. Ainda o arranjo espacial, nós podemos ainda verificar a presença de 3 momentos de polo orientado para o lado negativo da espécie, um oxigênio negativo, o oxigênio neutro em função do oxigênio positivo, menos eletronegativo, e par de elétrons que é mais eletronegativo do que uma carga. A soma desses vetores resulta em um pequeno vetor mais voltado para o lado negativo da espécie, indicando que, embora ela tenha cargas internas, ela é uma molécula, possui resultante do momento de dipolo nula, mas uma molécula evidentemente polar. A análise do ânion bisulfito nos permite atribuir uma configuração de gás nobre, onde 3 átomos com os seus octetos geram um total de 24 elétrons para sua estabilidade, e dentro desses 24 elétrons, 20 deles virão das correspondentes camadas de valência, onde cada um dos 3 átomos compõe o grupo 6A, então contribuem com 6. Mas agora percebam que nós temos uma carga geral 2 vezes negativa, que deve ser compensada na configuração de valência, somando-se 2 outros elétrons, que representam a carga do íon. A subtração dos 24 elétrons que são necessários para a estabilidade e dos 20 que vêm da camada de valência resulta em 4 elétrons que deverão ser adicionados, e esses 4 elétrons, perfazendo os elétrons ligantes, serão compartilhados, gerando 2 ligações químicas covalentes. Dos 20 elétrons na camada de valência,
os 4 elétrons que serão adicionados farão ligações com os 4 daqui, restando 16 elétrons não ligantes. Neste ponto, já é possível propor a estrutura da espécie, onde nós teremos o enxofre no centro, as 2 ligações químicas covalentes ligando-se aos oxigênios, e percebam que o enxofre ele está central porque ele representa o átomo de maior tamanho. Em torno do átomo central, ainda nós temos 4 domínios eletrônicos da direita, o domínio eletrônico da esquerda e 2 outros pares de elétron compondo os terceiros e os quartos domínios. 4 domínios eletrônicos sugerem um arranjo espacial tetraédrico, similar à água, à amônia e ao metano, onde os 2 domínios eletrônicos compõem pares de elétrons não ligantes, possuem uma forte repulsão e que não serão vistos na estrutura de raio-x. Consequentemente, a geometria molecular do íon terá uma geometria angular. Em termos de cargas formais, nós podemos verificar que este oxigênio ele é do grupo 6, no entanto, em torno dele está 7 elétrons, do 1, 2, 3, 4, 5, 6 com 7, resultando numa carga formal -1, tanto para esse oxigênio quanto para este. E no caso do enxofre, o enxofre pertence à família 6A e em torno dele nós temos 6 elétrons, 2, 4 não ligantes, 5 e 6, de tal maneira que ele está neutro, e a carga do íon, de fato, é -2. Percebam ainda que o arranjo espacial tetraédrico confere ao íon uma grande polaridade. Nós temos o momento de dipolo em torno do enxofre e dos oxigênios negativamente carregados, os dipolos voltados para os lados ou os polos negativos dos 2 átomos, enquanto que, em termos de par de elétrons não ligante e átomo de enxofre, os pares de elétron contribuem com maior eletronegatividade. A resultante entre esses 2 para cá e entre esses 2 para cá não são iguais e deve restar ainda uma resultante um pouco menor voltada para o lado do ângulo mais fechado entre os 2 oxigênios, porque eles compõem cargas negativas fortemente orientadas nesse sentido. O cátion nitrônio, percebam que agora a carga positiva sobre o íon, de tal maneira que a configuração de gás nobre ela será formada por 3 átomos com suas correspondentes estabilidades do neônio de 3 elétrons, 3 vezes 8, 24 elétrons para estabilizá-lo, embora que na contribuição na camada de valência nós tenhamos 5 elétrons do nitrogênio e 2 elétrons do oxigênio. Lembrando que se o íon é positivamente carregado, ele perdeu um elétron, que é a carga do íon, de tal maneira que isso gera 16 elétrons. A diferença entre 24 elétrons necessários para a estabilidade e os 16 elétrons que compõem a camada de valência nos informam que devemos adicionar 8 elétrons ainda. Esses 8 elétrons ligantes serão compartilhados 2 a 2, gerando 4 ligações químicas covalentes. Dos 16 elétrons de valência, 8 não serão ligantes. A partir desses dados, já é possível 3 propostas de estrutura para o cátion nitrônio. A primeira, onde as 4 ligações estão em torno do nitrogênio. A segunda, onde 3 ligações ligam o primeiro oxigênio ao nitrogênio. E na terceira, o nitrogênio se liga com 3 ligações ao oxigênio da direita. Percebam que o átomo central adquiriu a sua configuração de neônio, com 2, 4, 6, 8 elétrons, 8 elétrons e 8 elétrons. De tal maneira que os 8 elétrons não ligantes eles serão distribuídos ao longo dos 2 oxigênios em qualquer das estruturas. Como resultado, nós temos para a primeira um oxigênio com 2, 4, 6, 8. O nitrogênio já tinha os seus 8 elétrons
e o oxigênio também com 2, 4, 6, 8. Percebam que na segunda o oxigênio está com 2, 4, 6, 8, o nitrogênio com 8, este com 2, 4, 6, 8 e este aqui também com 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Neste momento é importante analisarmos as cargas formais sobre cada átomo. Para este nitrogênio do grupo 5, ele está com 4 elétrons em torno dele e a carga formal dele deveria ser mais 1. O oxigênio é do grupo 6, ele está com 2, 4, 5, 6, não terá carga formal nem no oxigênio da esquerda nem do oxigênio da direita. Percebam que este oxigênio ele é do grupo 6, ele está com 3 e 2, 5, então ele está positivamente carregado. O nitrogênio também positivamente carregado, porque ele é do grupo 5 e ele tem 3 mais 1, 4, 5 menos 4 mais 1, enquanto que este oxigênio ele tem 2, 4, 6 com 1, 7, ele é do grupo 6, 6 menos 7 menos 1. Esse seria um oxigênio negativamente carregado, o mesmo sendo deste lado de cá. Essas cargas formais podem ser observadas nessas 3 estruturas. O nitrogênio central com carga mais 1, o oxigênio com carga mais 1 e este com carga menos 1, e aqui o contrário deste. Perceba que nessa estrutura deverá contribuir mais para a espécie, porque ela já consta com a menor separação de carga possível. A espécie é um cátion mais 1 e nós já observamos a carga sobre o nitrogênio. As outras 2 estruturas advêm da movimentação de elétrons causada pela ressonância. O par de elétrons não ligantes do oxigênio à esquerda liga-se ao nitrogênio e para que este nitrogênio não ultrapasse o seu octeto, um par ligante se desloca, resultando no oxigênio negativamente carregado. A visão de raio-x, as estruturas serão as mesmas, apenas 2 domínios eletrônicos, de tal maneira que tanto o arranjo espacial quanto a geometria serão lineares. Verifiquem ainda que, como essa estrutura de Lewis deve ser a majoritária, nessa estrutura nós teremos, para a espécie linear, um momento de dipolo voltado para os nitrogênios, de igual módulo e sentido contrário, resultando que, embora que a espécie seja um íon, ela não tem polaridade.